Olá pessoal, estamos de volta para a continuação da aula 17, que trata-se de retas paramétricas. Bom, nesse momento você já pode perceber que eu criei aqui no GeoGebra uma nova situação para trabalharmos com retas paramétricas. Eu vou trabalhar primeiro com a reta número 1 aqui nossa, tá bem? Então a primeira coisa, para criar uma reta, é necessário que a gente tenha um ponto e um vetor. Esse vetor é o vetor diretor, é aquele que vai dar a direção para a nossa reta, não é isso? Bom, com isso nós podemos criar aqui um ponto, posso chamar de ponto A, com as coordenadas 3, 1 e 2, a gente pode ver esse ponto A criado aqui no GeoGebra, e um vetor qualquer, então nós vamos criar aqui no GeoGebra um vetor com coordenadas 1, 2 e menos 1, pronto. Então está aqui um vetor criado aqui no GeoGebra. E eu quero que uma reta passe por esse ponto A e tenha a direção do vetor diretor V, que o GeoGebra gerou ali para nós. Então está aqui, essa é a reta, nós temos aqui o vetor diretor dela, essa é a reta que ele criou para nós, que ele chamou de reta 1. Então é interessante que essa maneira de descrever a reta, essa notação que o GeoGebra colocou aqui para nós, né, que eu criei aqui no GeoGebra, também é uma notação bem interessante, é uma maneira bem legal da gente entender como é que isso realmente funciona, né? Então essa é uma maneira de representar também uma reta paramétrica. Então o GeoGebra chamou essa reta aqui de reta 1, eu vou chamá-la de reta R1, e essa reta R1, da maneira paramétrica, não paramétrica vetorial, mas simplesmente paramétrica, ela terá as seguintes características. Ela vai ter uma coordenada x em relação a um parâmetro t, daí reta paramétrica, que terá as seguintes características aqui, então, numéricas. x1. O x1 é a primeira coordenada do ponto que nós criamos aqui no GeoGebra. Então, vale 3. Mais esse A1 é exatamente a primeira coordenada do vetor que gerou a direção da reta. Então, aqui no caso é 1. Então, 1t. O t é o parâmetro que a gente está utilizando aqui como referência, que vamos discutir um pouquinho sobre ele. Essa reta no eixo y, em função do parâmetro t, terá as seguintes características. Então, eu vou pegar lá do ponto, ó, veja só, y1. y1 faz parte da coordenada do ponto que gerou a reta, que no caso é 1. 1 mais o b1 é do vetor 2 e o parâmetro t. No eixo z, em relação ao parâmetro t, a minha reta terá a seguinte característica. Z1, o Z1 pertence exatamente ao ponto que gerou a reta, no caso 2. 2 mais C1 é a coordenada do vetor, coordenada Z, né, do vetor que gerou a reta, né, que deu a direção da reta, que vale menos 1. Menos 1 e o parâmetro t. E importante, esse parâmetro t, ele é pertencente ao conjunto dos números reais. Isso é importante para nós. Agora, o que isso significa? Qual o significado desse parâmetro t, que não só pertencente aos reais, mas do parâmetro t como um todo? Significa o seguinte, se você escolher, por exemplo, um valor para t, vamos pegar aqui caneta azul, se você escolher um valor para t, vamos dizer que t tenha valor 2, por exemplo. Lembrando que ele é um número pertencente ao conjunto dos reais. Então, se t tem um valor 2, essa reta R1 ela vai ter a seguinte característica. Essa reta R1 passa a ter a seguinte característica. Olha que interessante. O t vale 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. Então, 5. Lembrando que o t vale 2, um número qualquer que eu escolhi. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. E importante, o t vale 2. Vamos aqui para a coordenada z. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 daria 0. Isso quer dizer o seguinte, que com certeza
O ponto, que eu vou chamar de ponto P, o ponto P, que tem as seguintes características: 5 do x, 5 do y e 0 do z, esse ponto P, ele pertence à nossa reta R1. Então, se você pegar, por exemplo, um ponto P e criar aqui um ponto P, é isso que nós vamos fazer aqui no GeoGebra, esse ponto P com os seguintes valores: 5, 5 e 0, esse ponto P, 5 do x, 5 do y e 0 do z, esse ponto P pertence à reta, que esse ponto P está exatamente aqui nessa posição. Aqui a gente pode perceber que é o ponto P que a gente acabou de criar, esse ponto P pertence à reta. Então, quer dizer que uma equação paramétrica da reta, que tem essas características, ela pode me dar um ponto que pertence à reta, bastando eu escolher um valor pertencente aos reais do parâmetro t. Então, essa é uma maneira bem interessante de representar uma reta no espaço, usando o conceito de reta paramétrica. Não só para reta, mas também para espaço, né? A equação paramétrica do espaço também é bem interessante, coisa que veremos nas nossas próximas aulas. É bem interessante a maneira de representar um plano no espaço utilizando equações paramétricas. Tá bem? Então, essa é uma segunda maneira. Bom, aqui nesse mesmo vídeo, a gente pode criar uma segunda reta. Vamos apagar tudo isso aqui. A gente pode criar aqui uma segunda reta, colocando um determinado vetor já criado no GeoGebra. Aqui o ponto B e também a reta. Está aí, o vetor diretor, dado aqui pelas coordenadas que nós criamos, e uma segunda reta que está aqui. Essas duas retas, pode perceber que essas retas se interceptam, né? Elas devem formar um ângulo entre elas. Tá? Então isso também é importante para a gente aqui nas nossas próximas aulas. Tá bem? Bom, vamos pegar uma terceira reta que tem um determinado vetor, tem um determinado ponto por onde ela passa, e tem a reta. Está ali uma outra reta. Observe que essa reta ela também intercepta uma determinada reta, né? Estão percebendo aí? A reta verde intercepta a reta preta, e a reta preta intercepta a reta em laranja. Tá bem? Então, esse aplicativo do GeoGebra eu vou deixar disponível para vocês baixarem lá em materiais, né, na plataforma dos mentores. Ele tem o nome Reta Paramétrica Completa. Tá bem? É um arquivo do GeoGebra. Tá bom? É isso então. Até a próxima aula.